Olá! No Quer Que Eu Desenhe de hoje, vamos falar sobre a interação entre diversos nutrientes e o eixo do hormônio GH e do fator IGF-1. Primeiro, a gente precisa entender o que é o GH. Ele é conhecido como o hormônio do crescimento, mas também pode ser chamado de somatotropina ou hormônio somatotrófico. Ele é produzido pela glândula adenohipófise e é formado por um conjunto de 198 aminoácidos ligados por pontes disulfídicas. O GH é responsável pelo crescimento durante a vida natal, pós-natal e puberdade. Ele também provoca o crescimento de volumes de músculos, ossos e colágenos, regula funções metabólicas, incluindo o metabolismo da gordura, e também colabora para a manutenção de uma composição corporal saudável na vida adulta. A regulação do hormônio GH inicia no sistema nervoso central, o qual envia neurotransmissores como as catecolaminas e a serotonina para o hipotálamo, e este é estimulado a produzir o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que é chamado de GHRH. Esse hormônio induz a produção de GH pela adenohipófise. Porém, os neurotransmissores do sistema nervoso central também podem estimular o hipotálamo a produzir somatostatina, conhecida como SMS, a qual inibe a produção do hormônio de crescimento pela adenohipófise. Agora, a gente vai falar sobre o IGF-1. Essa molécula também pode ser chamada de somatomedina C. Ela é um fator de crescimento peptídico e estruturalmente muito parecido com a insulina. O IGF-1 é produzido principalmente no fígado, e ele é responsável pela maior parte dos efeitos anabólicos do crescimento relacionados ao hormônio do crescimento, já que ele é um dos principais mediadores do GH. Além disso, ele possui atividade sobre o metabolismo intermediário, a proliferação, o crescimento e a diferenciação celular. Agora que já entendemos o que são o GH e o IGF-1, vamos analisar a relação entre eles e a ingestão de alguns nutrientes, começando com os carboidratos. Os carboidratos podem ser definidos como um conjunto de moléculas orgânicas formadas pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio, e eles apresentam como produto final, após a digestão, a glicose, que é o açúcar mais importante para o fornecimento de energia para o organismo, e ela encontra-se disponível na corrente sanguínea ou então armazenada como glicogênio. Em um exercício físico, o corpo consome muita glicose livre para usar como combustível para os músculos. Com a diminuição da glicose no sangue devido ao seu consumo, há aumento de cortisol e queda na concentração de insulina. Alguns pesquisadores dizem que a insulina está intimamente ligada ao IGF-1, e quando as concentrações séricas de insulina se apresentam baixa, as concentrações de IGF são baixas também. Porém, outros pesquisadores rebatem essa ideia, alegando que quando há exercício, há aumento de concentrações de IGF-1 e que esse aumento foi totalmente independente dos níveis de glicemia. Então, para decidir se a concentração de carboidratos na dieta altera ou não a concentração do GH e do IGF-1, houve a realização de um estudo, onde eles compararam um grupo suplementado com carboidratos e um grupo controle que não recebia a suplementação. E no fim, obtiveram como resultado que o grupo controle, ou seja, aqueles não suplementados, apresentavam concentrações séricas de GH maiores que o grupo dos suplementados. Dessa forma, entendemos que a suplementação com carboidrato não se mostra eficaz como potencializadora da síntese do eixo GH e GF1 a longo prazo. Porém, devemos sempre recordar que o carboidrato é o principal substrato energético para o exercício físico. Agora vamos falar sobre os lipídios e os efeitos que eles exercem sobre o eixo GH. Os lipídios são moléculas hidrofóbicas, ou seja, são insolúveis em água, e eles podem ser divididos em simples, compostos ou derivados. Além disso, possuem como principal função serem os precursores dos hormônios esteroides. Todos os estudos que relacionaram a ingestão de lipídios com a concentração de GH ou de IGF-1 chegaram à mesma conclusão, que não há relação. Agora vamos falar sobre as proteínas. Elas são caracterizadas como macronutrientes, ou seja, são necessárias em grande quantidade no organismo. Elas desempenham funções no âmbito estrutural,
na formação de enzimas, atuam como proteínas transportadoras, hormônios, entre outros. O aminoácido é a unidade básica de uma proteína. Eles podem ser classificados em não essenciais, os que são produzidos pelo corpo, e essenciais, que não é sintetizado pelo organismo, logo precisa ser adquirido por meio da alimentação. No entanto, ambos são fundamentais para a síntese proteica. Lembra que citamos o hormônio? Então, as proteínas possuem efeito estimulador na síntese do eixo GH e GF1. Aminoácidos na dieta, por exemplo, regulam a expressão do gene da IGF-BP1, que é uma importante proteína de ligação do IGF-1, que atua também no transporte e aumenta sua meia-vida na circulação. No entanto, a deficiência na ingestão de proteínas e em situações de jejum reduzem a produção de IGF-1, que começa a ser degradado no organismo. A sua resposta ao GH também diminui, podendo ainda desencadear uma resistência a ele. Os micronutrientes também exercem um papel fundamental no eixo em questão, onde o zinco e o magnésio ganham destaque. A deficiência deles provoca uma acentuada queda nas concentrações dos hormônios no eixo, causando inibição do crescimento, por exemplo. A vitamina A, que é outro micronutriente, quando na forma de retinol, está relacionada com a regulação da produção de GH e de IGF-1. Concluiu-se isso através de um experimento realizado em novilhas, onde foi oferecido ração rica em vitamina A e os resultados apontaram um aumento expressivo nas concentrações desses hormônios. Seguindo essa lógica, foi criado há muitos anos, com base em estudos antigos, um suplemento alimentar denominado ZMA, que tem como premissa aumentar a produção de pré-hormônios através de uma melhora na qualidade do sono e, consequentemente, aumentar a liberação do GH, da testosterona e do IGF-1. No entanto, foram feitos diversos testes que comprovaram que o ZMA não traz nenhum desses benefícios. Apenas pôde-se confirmar que o zinco e o magnésio, citados anteriormente, possuíam de fato os efeitos benéficos que diziam ter. Logo, pode-se concluir que a nutrição envolvendo macro e micronutrientes afeta diretamente no eixo GH e GF1. Por isso, é indispensável uma dieta adequada em todos os aspectos, além de boas noites de sono, dado que a suplementação com ZMA e outros meios populares não são eficientes, apenas iludem com hipotéticos benefícios.